Fala turma, meu muito bom dia para todos vocês que estão aqui nos assistindo no Urubu Interativo. Eu me chamo Matheus Guache, estamos num cenário totalmente diferente hoje, porque a gente vai trazer algumas informações do mais querido na manhã de hoje e eu queria conversar com você sobre todas elas. Mas antes de qualquer coisa, quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever, deixar aqui o sininho das notificações. Nós estamos aqui num lugar diferente, quintal aqui de casa, trazendo um pouco de vídeo, porque a gente vai ter que dar uma saída. Hoje, particularmente, não estarei no jogo do Mengão, mas tenho certeza absoluta que você vai acompanhar muito conteúdo nas nossas redes sociais aqui embaixo e também o nosso super pós-jogo, que sempre acontece com a coletiva do técnico Felipe Luiz, rolando em tempo real. Mas eu já quero pedir para você, na boa, deixa o teu like, se inscreve, porque vai ajudar a gente e muito aqui no canal durante todo esse tempo. Então, se você ver algum barulho durante a nossa conversa aqui, é certeza absoluta que é o pessoal da rua, pré-carnaval, então muita coisa vai acontecendo no Rio de Janeiro. Deixou o seu like, se inscreveu, vamos falar das informações do Flamengo nessa manhã. Mas antes, rapaz, mostrar um negócio aqui pra vocês, acho muito maneiro. Ó, todo dia de manhã eu ganhei essa super caneca do Flamengo aqui, cafezinho, sempre tomando um cafezinho com vocês. Não é cenográfico não, tem café aqui mesmo. Só tô com medo aí pra não derramar, mas ó, tem café mesmo, a gente conversar sobre as notícias do mais querido. Bom, na noite de ontem, Renato Gaúcho acabou falando sobre o Flamengo num podcast. Eu queria comentar um pouco com vocês sobre isso. Ah, mas Matheus, o fundo tá um pouco estourado, você tá um pouco escuro, a gente vai se adaptando, foi o melhor que a gente conseguiu fazer, até para não estar 100% no sol, os equipamentos não ficarem quentes, mas eu tenho certeza que vai ser passado para você tudo que a gente quer falar na manhã de hoje. E o Renato Gaúcho estava no podcast e falou sobre o que aconteceu durante o tempo que ele passou no Flamengo, ainda mais sobre aquela final da Libertadores. Ele deixou bem claro que aquela equipe de 2022 que jogou contra o Palmeiras, que acabou perdendo naquele fatídico lance do Andrés Pereira, ia acabar levando ali aquela Libertadores, tendo em vista que o time estava muito mais bem preparado, o elenco do Flamengo era muito mais forte, a equipe do Flamengo estava com um vigor físico muito melhor, mas acabou que o Andrés Pereira teve aquele fatídico lance e acabou ali entregando, né? Como muitos torcedores do Flamengo falam, acabou entregando aquele jogo pro Palmeiras e o Daverson lembra disso até hoje, tendo em vista aí que foi em cima dele. Vamos abrir aspas aqui para a palavra do Renato Gaúcho. Ele fala assim, ó: hoje o Flamengo é um clube que, se você está lá, você tem que ganhar. Se você não ganhar, você não é bom. Até porque quem ganha vai embora, que foi o caso do Dorival. Imagina quem não ganha. Eu, como comandante, tentei o máximo possível. A torcida é muito exigente. É o povão de massa que lota o Maracanã e ela quer ganhar e tem que ganhar goleando e jogando bem. Bom, ele falou sobre isso, mas também falou ali sobre essa parte do Flamengo. A outra aspa está aqui. Ele diz assim: nós, em 2021, íamos ganhar aquela Libertadores contra o Palmeiras. Mas, infelizmente, o Andrés pisou na bola e acabou num lance e o adversário cresceu. Nós íamos atropelar o Palmeiras naquela prorrogação. Nós íamos atropelar, né? Enfatizando. Mais um erro colocou tudo isso a perder, disse o Renato Gaúcho sobre aquela fatídica final entre Flamengo e Palmeiras. O que a gente pode levar de consideração sobre isso, cara? Renato Gaúcho está trazendo aí essas informações, falando que o Flamengo estava muito mais bem preparado, mas o passado é passado. Aquele time do Renato Gaúcho, sim, jogava muita bola. Eu acho que particularmente foi um dos melhores times pós-Jorge Jesus. Domenech não conseguiu, Paulo Souza não conseguiu. O Rogério Ceni até foi campeão brasileiro, mas não conseguiu ter o mesmo estilo de jogo que o Renato Gaúcho tinha, que envolvia o Flamengo, jogava bola, o Gabigol muito bem na época que ainda era atleta do Flamengo. Os jogadores eram muito mesmo voltados para essa área, da área ofensiva, assim como o Felipe Luiz joga hoje. Mas infelizmente o Flamengo não conseguiu, na verdade, naquela fatídica final, coroar com chave de ouro o trabalho do Renato Gaúcho. Bom, vamos falar sobre as outras informações que tem passado aqui no Rubro Negro, porque teve ex-jogador que falou que torce pro Flamengo, e rival, hein? O André Balada, lembra dele? O André Balada falou que é torcedor do Flamengo, em entrevista aí a um podcast, na verdade no Viva Marum, que foi um podcast que o André Balada participou, e ele falou que além do Maracanã, o André usava uma máscara para as festas que ele frequentava com os jogadores do Flamengo, com pessoas que eram rubro-negras, para não serem interpelados, já que ele já jogou pelo Vasco, jogou pelo Atlético Mineiro, pelo próprio Santos, mas sempre foi Flamengo. O André Balada, para quem você não sabe, a gente aqui, pelo menos eu, Matheus, resido em Araruama. André Balada é aqui de Cabo Frio, né? Terminou agora a sua carreira com o América,
mas jogou muito tempo, na verdade, foi revelado pelo Cabo Friense. É um jogador, um atacante que fez bastante sucesso na época dele, né? Um nome aí muito de gol, essas coisas relacionadas do tipo, mas o André Balada, um jogador muito importante aí para a equipe do Vasco, por onde passou, marcou e deixou seus gols. Falou que era torcedor rubro-negro. E ele falou aqui, ó, já fui, noitada eu já fui. Fui na final das Olimpíadas e na final das Copas das Confederações. E também já fui de máscara. Tem coisa que tem que ficar no off para manter na intimidade. Não pode entrar aqui. Eu estava em Dinamo de Kiev e já queria voltar para o Brasil. Mas eles falavam que não. Foi por pouco que André quase realizou seu sonho de atuar pelo Flamengo em 2011. E aí a gente está lendo essa aspas. Falaram que não, e aí eu fui pro Bordeaux da França, mas fiquei um pouco lá. Estava muito triste, querendo voltar para o Brasil e tudo mais. Aí, acerto com o Flamengo em 2011, era o Luxemburgo, Ronaldinho, Patrícia Amorim a presidente. Explicou o André, né, no Charla Podcast. Eu acerto, entro no avião, e quando paro na escala da Alemanha, meu empresário me liga e fala: André, esquece o Flamengo, você está acertado com o Atlético Mineiro. Vai pousar no Rio e vai para BH. Eu falei, que isso, cara, que isso? E fui acertar com o Galo. Mas o certo mesmo era o Flamengo. Na época, o Vanderlei me queria, depois de tentar o Kleber Gladiador, nessa mesma época. Então aí, né, o André que revela os bastidores, que antes da sua ida para o Atlético Mineiro, onde ele jogou muito bem naquela época, ele foi para o Flamengo. Ele iria para o Flamengo, mas o empresário mudou de última hora e o jogador não conseguiu concretizar o seu sonho, que era vestir a camisa do mais querido. Depois o André jogou no Vasco, também teve uma boa passagem, boas carreiras, e dentre outras coisas. Mas vamos falar agora do que interessa, que é sobre jogadores do Flamengo. A gente vai falar sobre o Léo Ortiz, jogador do Mengão, zagueiro muito bem consolidado com o técnico Felipe Luiz. O Léo Ortiz falou sobre a alta intensidade da marcação do Flamengo na coletiva, lembrando que foi uma coletiva maravilhosa, onde até mesmo propriamente o Zico, nosso galinho, nosso eterno ídolo, apareceu na coletiva para poder presentear o Léo Ortiz, trocar esse carinho entre os dois jogadores nas redes sociais. O Léo Ortiz, que já se identificou como torcedor do Flamengo, muito, mas muito mesmo, e usa até no Twitter a foto, né, é uma foto, uma IA, né, inteligência artificial, de uma foto do Zico com o rosto dele, muito legal, no Twitter, e ele disse sobre isso. O Zico também já elogiou ele plenamente, e o Léo Ortiz falou verdadeiramente sobre isso. Abre aspas, ele disse: passa muito pela compactação do time, pela coragem dos atacantes de pressionar lá em cima e da gente lá atrás conseguir manter a linha de meio campo, encurtando a linha do adversário. Faz com que a gente fique mais próximo, as coberturas fiquem mais próximas e a gente consiga implementar o nosso jogo. Lógico que em um momento do jogo desgasta muito, mas acho que desgasta mais os adversários, porque quanto mais tempo você passa com a bola, você cansa menos, disse aí o Léo Ortiz. É sempre mais difícil ficar toda hora correndo atrás da bola, então essa é a ideia. A gente busca passes em profundidade e também tentar pressionar o adversário para que tenhamos a bola por mais tempo. Cara, muito maneiro o Léo Ortiz falar sobre isso, falar sobre o foco do Flamengo, a situação do Carioca. Eu particularmente venho aqui todas as vezes falar: a assessoria do Flamengo e a área de marketing do Flamengo estão de parabéns, estão colocando a imprensa novamente no lugar que deve estar. Nós estamos tendo acesso ao Ninho do Urubu, estamos fazendo conteúdo para o clube, estamos indo ao clube quase quinzenalmente, tem treino aberto, tem coletiva com atletas. O Flamengo, quando viaja, dá uma coletiva antes do jogo. Isso é muito interessante, é um padrão europeu, mas o Flamengo fazia isso muito antigamente e hoje em dia está voltando a fazer. Então você tem a coletiva, o treino, depois que termina o treino, você vai e tem uma coletiva com o jogador que está lá sendo selecionado no rodízio por dia. Então, assim, tanto a assessoria, tanto o presidente BAP, tanto o Ricardo Paiva tem que ser muito aplaudidos nesse sentido, porque eles estão fazendo a imprensa e também os torcedores do Flamengo muito felizes. O José Boto, que também faz parte dessa grande massa que o Flamengo está montando para fazer esse modelo de jogo. Você viu o Vinícius Júnior na capa do vídeo de hoje? Então, Vinícius Júnior, ele deu uma zoada no torcedor vascaíno, foi capa aí desse nosso vídeo de hoje, e zoou o torcedor do Vasco aí falando sobre Caim. Por quê? O que aconteceu? Na última sexta-feira, o Vinícius Júnior recebeu o YouTube Casemiro em casa, gravou stories gravou uns stories nas suas redes sociais, né? O Casé, que tá lá na Espanha, deu um rolê, e desse modo o ex-Flamengo zoou o vascaíno, né? O Casemiro Miguel, influenciador, torcedor do Vasco, confirmadíssimo, é uma grande referência para muitos youtubers hoje em dia, que é um cara que trabalha muito com futebol, e o Casé é um cara muito gente boa, mas vascaíno, doente. A gente aqui fala sobre Mengão.
o Vini e o Casé, que são muito amigos. Vinícius Júnior falou, ó, vai cair, hein? Disse o Vinícius Júnior pro Casemiro Miguel em uma publicação no Instagram. Lógico que na sequência o YouTube respondeu que estava focado e admitiu que em outras ocasiões não gostaria de praticar exercícios. E aí eles estavam brincando porque o Vinícius Júnior, o ex-Flamengo, o Casemiro, porque o youtuber, né, na verdade, estava na academia do Real Madrid. E aí, fazendo os treinos e tal, e aí rolou essa brincadeira aí. Durante essa semana, o Real Madrid enfrenta o Manchester City. O Vinícius Júnior jogou muito bem. A gente tem que sempre torcer pelos nossos crias do Ninho, porque o garoto tá jogando muita bola lá. Se bobear, tá um pouco em baixa nessa temporada, mas vai conseguir voltar a exemplificar o seu futebol. Ter sido muito importante para o treinador Carlos Ancelotti. Vamos falar agora do que interessa, que é também capa do nosso vídeo, que é sobre o Bruno Henrique. Porque ele trouxe aí, né, em conversa com a UOL, portal UOL, o Bruno Henrique trouxe aí, revelou, na verdade, bastidores do Flamengo com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique trouxe aí esses bastidores com o técnico Felipe Luiz e com todo o elenco do Flamengo. E ele falou um pouco sobre como é que tem sido o dia a dia e essa transição entre o amigo Felipe Luiz e agora o treinador Felipe Luiz. E tem uma grande diferença. A gente já tem ouvido muito de todos os atletas que passaram, que dão entrevista, e até mesmo ex-jogadores que saíram do clube esse ano, que o Felipe era uma coisa como jogador, já puxava, já cobrava, mas agora como treinador é um pouco mais amplo. Então ele puxa muito mais a informação, ele cobra muito mais o atleta, porque ele sabe o nível que o atleta pode entregar. Então o Felipe Luiz, muito exigente, tá de verdade, assim, de consideração, de coração. Muito importante isso para o jogador do Flamengo, para não se acomodar. Bruno Henrique falou com a UOL, né? Depois de atuar quase 5 anos com o Felipe Luiz sendo o lateral esquerdo do Flamengo e o Bruno Henrique sendo um jogador também que atuava por aquela área, fazia muita dobra com o Felipe Luiz, às vezes atuava na área inversa, mas teve o convívio, jogou com o atleta. Ele disse, o Felipe é um grande amigo. A mudança que teve é que hoje ele é o nosso treinador, um cara que cobra bastante o estilo de jogo dele. Ele pede para que nós mantemos a posição para fazermos o que ele pede. Dentro de campo, a gente esquece que é um amigo, mas o carinho que ele tem pela gente e nós temos por ele. Mas sempre priorizando o que é melhor para o Flamengo, que é sempre vencer, disse o Bruno Henrique. Mas abaixo ele também falou um pouquinho. Felipe Luiz é um pouquinho chato, né? Entre parênteses ali, rindo. Cobra bastante de todos os jogadores, dos mais novos aos mais velhos, mas isso também faz elevar cada status do jogador e do atleta com a sua habilidade e o seu potencial. Eu gosto disso, de um treinador que cobra bastante, porque fica claro para todos nós, dentro de campo, que temos muito a fazer durante os treinos. Também isso eleva muito o nosso mental e a gente tem que estar cada vez mais focado para fazer o que ele pede, tornando mais fácil a nossa comunicação dentro de campo. Então aí você está vendo aí o técnico Felipe Luiz sendo muito elogiado pelo Bruno Henrique, mas o melhor de tudo, o técnico Felipe Luiz sendo muito bem tratado e respeitado pelos amigos de clube. Felipe Luiz que vai completar um ano de Flamengo daqui a pouco, mas o que a gente mais entende é, os jogadores eles têm um nível de respeito muito grande pelo Felipe Luiz, tem um nível de carga muito grande pelo Felipe Luiz, de consideração, e compram a ideia do que o Felipe Luiz pede dentro de campo. Por isso o Flamengo tem dado resultado, e a gente vem falando aqui todas as vezes, o Felipe Luiz vai ser um treinador que vai ser um divisor de águas no futebol brasileiro. Já disse isso o José Boto, já disse isso inúmeras pessoas, mas o Felipe Luiz tem demonstrado ser um treinador de conduta, que não pede medalhão, que não faz nada, mas trata os atletas e os jogadores da melhor maneira. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, deixar o sininho das notificações, porque mais tarde nós teremos um novo vídeo, aí sim, sobre coletiva do técnico Felipe Luiz. Lembrando, a gente está voltando a fazer os vídeos, agora a gente vai tentar fazer essa retomada do canal, trago para você, a gente está trazendo conteúdo semanalmente, 2, 3 vezes, agora a gente vai tentar implementar esses vídeos diários, mas aí eu vou pedir tua força deixando o teu like, porque você impulsiona a equipe do Urubu Interativo a trabalhar cada vez mais para que a gente possa trazer sempre as melhores informações para vocês. Então hoje a gente está tendo esse vídeo da manhã, no horário do seu almoço, meio-dia, saindo. Desculpa até um pouco aí, a imagem tá um pouco estourada, muito sol no Rio de Janeiro, ó. Tô gravando aqui, mas tô suando pra caramba debaixo da sombra. Mas, ó, a gente tá tentando trazer o máximo de conteúdo possível para vocês ficarem bem informados. Então, se eu fosse você, não perdia, não marcava bobeira, deixava assinado, porque boa noite, bem à noite, após o jogo do Flamengo, vai ter a nossa coletiva ao vivo e o super pós-jogo do Mengão, com certeza, com a vitória sobre o Maricá no Maracanã. Então eu te espero lá, não marca bobeira, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.